O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o dia de finados. Talvez nós podemos dizer que é o dia em que o maior número de almas entra no céu. Então, de alguma maneira, é para as almas do purgatório o dia mais feliz. Para nós, pode ser um dia que mescla um pouco de tristeza, porque nós nos recordamos dos entes que já partiram entre nós, mas para eles, para as almas do purgatório, com certeza, é um dia de alegria. Mas, meus irmãos, para que nós possamos celebrar o dia de finados com fecundidade, é preciso que nós nos recordemos de uma realidade profundamente católica. Isto é, profundamente católica, a existência do purgatório. Isto é, às vezes está na mentalidade do povo católico, que é assim: a gente morre e já vai para o céu. Ora, duas são as possibilidades, as realidades possíveis para nós após a morte. Livre-nos Deus. Uma possibilidade, o inferno, para quem as orações não têm valia, não têm eficácia, isto é, não adianta rezar por uma alma no inferno, porque as nossas orações não são para a conversão das pessoas, isto é, as orações pelos mortos, deixa eu dizer melhor, as nossas orações pelos mortos não são para a conversão dos mortos. Os mortos não se convertem. Se você quer a conversão de alguém, você reza pela conversão dele aqui, na terra. Aqui é o vale da decisão. É aqui que nós nos decidimos por Deus ou contra Deus. Mas depois que nós morremos, se o destino daquela pessoa for o inferno, as nossas orações não têm mais eficácia alguma. A outra possibilidade que nós rezamos para que seja para nós é o que? O céu. Então, uma possibilidade é o inferno, a outra possibilidade é o céu. Mas nem todos, infelizmente, a grande maioria que vai para o céu não vai imediatamente para o céu. Para que uma pessoa, após esta vida aqui na terra, vá imediatamente para o céu, ela precisa ter amado a Deus aqui na terra com todo o coração, com toda a alma,
e com todo o entendimento. Ela precisa ter sido amiga de Deus de verdade e ter amado de verdade a Deus neste mundo. Ela precisa não ter apego nenhum no seu coração, para que, ao morrer, ela parta imediatamente para Deus. Ela precisaria ter purgado e purificado aqui na terra todas as falhas cometidas. E, infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem sempre os cristãos, aqui me refiro aos cristãos, nem sempre os cristãos que morrem em perfeita santidade. Eles buscaram Deus, eles estão de alguma maneira aptos a entrar, a se encontrar com nosso Senhor, mas eles ainda não estão com o coração totalmente abertos à amizade com nosso Senhor. Então, aqueles que morrem e morrem na amizade com nosso Senhor, digamos, vamos dar aqui um exemplo. A pessoa foi, hoje, ela se confessou, e se confessou validamente, ela está em estado de graça, mas ela percebe que no coração dela ainda tem apegos ao pecado. Ela de verdade se arrependeu, não foi uma contrição perfeita, mas ela se arrependeu, ela sabe que aquilo pelo qual ela pediu perdão a Deus, ela sabe que aquilo é pecado, mas ela percebe que no coração dela ainda existe uma inclinação àqueles mesmos pecados. Então ela se arrependeu, mas não perfeitamente. Então essa pessoa que acabou de se confessar, que comungou, ela vem, tem um problema e morre imediatamente após a Santa Missa. Ora, ela está em estado de graça, ela vai para o céu? Ela vai para o céu, ela está em estado de graça, ela comungou, mas ela precisará passar pelo purgatório para se purificar dos seus pecados. Então é essa a realidade que os católicos esqueceram. Você chega aos velórios e as pessoas já dizem assim: não, foi o melhor, né? Já partiu, já está com Deus. Gente, é profundamente constrangedor para o padre nesses velórios, que você diz assim: então eu devo estar diante de uma Santa Teresa d'Ávila, né? Eu devo estar diante de um São João da Cruz, eu devo estar diante de um São Padre Pio, isto é, uma pessoa de sétima morada, que é claro, morreu, já partiu direto para Deus. Então não é assim, meus santos. Nós, infelizmente, esses pobres nós, quando nós morremos, não digamos nos velórios: já partiu, né? Já está com Deus. Geralmente quando uma pessoa que teve alguma doença, aí a história estava sofrendo tanto, né? Agora já está com Deus. Olha, meu santo, deixa eu dizer a você, talvez ela esteja agora sofrendo infinitamente mais do que estava quando estava doente, porque o sofrimento do purgatório é infinitamente maior. Os santos que tiveram a oportunidade de ver o purgatório, eles ficaram tão espantados com a dor e o sofrimento das almas no purgatório, que diziam que se Deus não os sustentasse, eles morreriam só de ver o sofrimento do purgatório. Outros disseram que quando viram o purgatório, pensavam que era o inferno, e Deus disse: não, é o purgatório. E quando viram o inferno, pensavam que o purgatório era o céu. Então, quer dizer, o inferno é infinitamente pior. Por que eu estou dizendo isso? Para avivar na nossa consciência a necessidade de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Elas estão sofrendo? Sim, elas estão sofrendo, mas elas estão em desespero? Não, elas não estão em desespero, porque uma alma que está no purgatório, ela sabe que ela vai para Deus. Uma alma que está no purgatório, ela sabe que ela está sofrendo muito, mas aquele sofrimento é necessário para que ela cure os apegos
ao pecado que ela teve neste mundo, para que de alguma maneira ela faça penitência, ela seja purgada pela falta de penitência dela neste mundo. Isto é, ela pecou, mas ela não fez penitência suficiente para regrar novamente o seu coração. Então nós precisamos novamente dizer: não, eu vou rezar. E existem almas, imagine, Nossa Senhora disse aos pastorinhos de pessoas que passariam até o fim dos tempos no purgatório. Então você diz assim: ah, não, o meu avô, a minha avó, a minha tia já morreu já há uns 10 anos, já deve ter saído. Você não sabe. Então reze pelos seus entes falecidos. Eu daqui a pouco explicarei. Existe a possibilidade de se alcançar neste período 8 indulgências plenárias. Então vamos lá, vamos tentar alcançar essas 8 indulgências plenárias e oferecer pelas almas do purgatório, para que lhes abrevie o tempo de purificação, porque a purificação que acontece no purgatório é no amor. Elas são purificadas no amor de Deus, e também no nosso amor, expressado nas orações e nas penitências e nas santas missas que podem ser oferecidas por elas. Pois bem, então o purgatório, assim, então vamos tirar da cabeça essa ideia. Eu lembro de uma vez de uma família, faz muito tempo isso, que eu disse isso, não com esta crueza que eu estou dizendo aqui na missa, mas eu disse com jeito, de verdade, diante de Deus. Eu não disse assim, mas disse: olha, meus santos, nós precisamos rezar por ela, por esta pessoa, porque ela era católica, mas pode ser que ela não esteja ainda no céu e precise de purificação. Vamos rezar. Mamãe, dá uma voltinha com ela, que acho que ela está um pouquinho agitada. Então, eu disse isso no velório: vamos rezar por ela. Os familiares ficaram com raiva de mim. Eu fazendo caridade à defunta. Sim, porque imagine, pelo amor de Deus, quando eu morrer, não vão, só se vocês tiverem revelação de que eu estou santo de 7ª morada, senão vocês não vão dizer: ah, o santinho está no céu, e eu lá me remexendo no caixão dizendo: reze por mim, pelo amor de Deus. Não, não faça isso, não é caridade nenhuma. Rezem por mim, para que Deus me abrevie o tempo de purificação. Entende? Não é caridade você dizer a uma pessoa morta: ah, já está no céu. Aí ninguém reza, né? Se já está no céu, para que eu vou rezar? Eu não rezo por Santa Rita, eu rezo a Santa Rita, pedindo que ela interceda por mim. Eu não rezo por Santo Antônio, para que Deus tenha misericórdia de Santo Antônio. Eu rezo a Santo Antônio, pedindo que ele reze por mim, que ele interceda por mim. Santo Antônio não precisa das minhas orações, mas nós, pobres nós, precisamos. Então existe este erro na cabeça dos católicos, e isso é na cabeça dos católicos, porque os protestantes, eles não rezam pelos mortos por outro motivo. Enquanto os católicos podem ser tentados a não rezar pelos mortos, porque já partiu e já está com Deus, o protestante não reza pelos mortos porque está dormindo no pó da terra. A oração não adianta mais, vamos só esperar a ressurreição final. O católico também não diz isso. Quem morre, diz lá, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que que o homem viva uma só vez, e após a morte tenha o juízo diante de nosso Senhor. O homem morre uma só vez, e após a morte tem o juízo particular. Esta certeza a igreja não obtém somente da Sagrada Escritura, porque a certeza das coisas da fé a igreja obtém da Escritura e da tradição, interpretadas pelo magistério de 2000 anos.
Então a igreja nunca teve dúvida de que aqueles que morrem não vão para o pó da terra, dormir, esperar a ressurreição final. Por quê? Porque as almas, depois que você morre, a sua alma é colocada diante de Deus, e ali você recebe o juízo, céu ou inferno. Aqueles que vão para o céu, muitos precisarão ainda de purificação. No juízo final, quando recebermos os nossos corpos, nós iremos fruir ou penar com os nossos corpos daquilo que já fruímos ou penamos nas nossas almas. Então Santa Rita, no final dos tempos, quando receber o seu corpo, ela vai gozar no céu aquilo que ela já goza na sua alma com o seu corpo. E as almas condenadas no juízo final, elas receberão os seus corpos para que elas sofram nos seus corpos aquilo que elas já sofrem nas suas almas. São José, no juízo final, ele vai receber o seu corpo e ele vai gozar, alegrar-se no seu corpo o que ele já goza, já se alegra na sua alma. Somente dentre as criaturas humanas, né? Jesus é Deus, né? Já está ressuscitado. Somente a Virgem Maria já goza no seu corpo e na sua alma aquilo que nós fruiremos na ressurreição final. É a única criatura que já está no céu de corpo e alma. Santo Antônio, São Padre Pio, Santa Rita, São João Maria Vianney, Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, Santa Faustina, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, Santo Atanásio, todos eles estão com as suas almas no céu, mas os seus corpos esperando a ressurreição. Então, esta sempre foi a doutrina católica. Existe um juízo particular e existe o juízo final. No juízo particular, o meu destino final já é definido. Se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Se eu vou para o céu, talvez precise fazer uma escala no purgatório, dar uma paradinha e ali me purificar. Pois bem, é por isso então que nós hoje católicos vamos rezar pelas almas que estão no purgatório. Mas eu não sei se os meus familiares falecidos, se eles estão no purgatório, ou se eles já estão no céu, ou se livre Deus, eles estão no inferno. Meus santos, reze por eles. Se a oração não lhes for mais necessária, ou não tiver mais eficácia, Deus destinará para quem necessitar. E saiba que uma alma que saiu do purgatório por causa das suas orações, quando ela estiver no céu, ela será sua amiga, ela vai interceder por você. Imagine que alegria quando, com a graça de Deus, nós entrarmos no céu e uma multidão de almas vierem a você agradecer e dizer: olha, o meu tempo de purificação no purgatório foi abreviado porque você alcançou indulgências plenárias para mim. Naqueles dias de finados que você teve sobre a terra, e você fez penitência, se confessou, comungou, rezou pelo Santo Padre, visitou o cemitério e ofereceu pelas almas do purgatório. Eu fui beneficiada. Então, meus santos, precisamos voltar à nossa fé católica, e a fé católica ensina: rezemos pelas almas do purgatório. As almas do purgatório necessitam muito das nossas orações. O sofrimento das almas do purgatório, a menor pena de purificação das almas do purgatório não se compara a todos os sofrimentos da terra juntos. A menor pena do purgatório é maior do que todos os sofrimentos que se possam experimentar aqui na terra. Então elas necessitam da nossa oração, porque muitas vezes as pessoas não fizeram penitência suficiente pelos erros que elas cometeram na sua vida. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo nesse dia
né, de um pecado. Eu falo de um, Deus sabe tantos outros que eu cometi. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu na escola, eu batia nos meus colegas e tomava deles o lanche. Mas eu batia mesmo, tomava o lanche deles e dizia: se você disser à sua mãe, ou se você disser à sua professora, eu vou bater mais ainda. E isso eu fiz várias vezes. Ora, a pergunta é: que revolta ou desregramento eu possa ter causado no coração daquelas outras crianças? E, padre, mas o senhor tinha só 10 anos. Pois é, eu já tinha mais de 7, eu já tinha consciência dos meus pecados. Lembremos-nos aqui de Santo Agostinho, que já velho e convertido, chorava por ter roubado peras no campo de um vizinho. Ele chorava ter roubado peras, e eu acho que ter batido e roubado crianças seja algo muito mais grave do que ter roubado peras de uma árvore. E a pergunta é: será que eu já fiz penitência o suficiente por todos os pecados que eu já cometi e me esqueci? Porque quem faz esquece, né? Quem bate esquece. Então, tantos pecados eu fiz, e será que eu fiz de verdade penitência? Será que depois de cada confissão que eu faço penitência de verdade para odiar aqueles pecados? Ou eu apenas pego aquela penitenciazinha que o padre dá, um Pai Nosso e 3 Ave Marias, e acabou-se, sigo em frente? Entenda, aquilo apenas é um sinal de que eu preciso fazer uma penitência séria, porque os pecados, as consequências dos pecados que eu cometi continuam na história. As consequências dos pecados que eu fiz continuam, e eu não tenho mais, eu não sei nem quem são essas crianças, que não foi uma criança, foram várias, e não foi uma vez, foi durante um período da minha vida. Ora, e aqui eu estou me referindo a um tipo de pecado. Então, quando você olha para a sua alma e você vê a maldade, você diz: é justo que haja reparação, é justo que haja um purgamento, uma purificação. E Senhor, eu acho que provavelmente esta reparação perfeita eu não conseguirei aqui na terra. E Deus misericordiosamente, porque o purgatório é a expressão da misericórdia de Deus, Deus misericordiosamente então vai purificar aquilo que eu sozinho, por preguiça e por falta de empenho nesta vida, não purifiquei. Então, meus santos, essa é a realidade que eu gostaria então de, nessas breves palavras, deixar bem viva, esta realidade bem viva na memória de vocês, para que, vendo a sua própria vida, imaginando a vida dos nossos familiares, que também cometeram pecados, nos unamos a eles e alcancemos as indulgências. Mas padre, você pergunta, e como então? Primeiro, o que é essa indulgência? E como alcançá-las? A indulgência, vou dizer de uma maneira bem simples, que eu quero ir partir para o próximo ponto, é um alívio parcial ou completo da purificação, quer dizer, é um alívio parcial ou completo do sofrimento, da dor causada pela purificação que acontece no purgatório. Então, a igreja oferece indulgência plenária, mas pode ser que você, devido ao seu empenho imperfeito, você alcance apenas parcialmente aquilo que é oferecido plenariamente, ou pode ser que você alcance plenária e ofereça aquela indulgência plenária para as almas. Pois bem, então esse alívio, essa ajuda, esse recurso de purificação para as almas que estão no purgatório. E o que é necessário para alcançar? Vamos lá. Tradicionalmente, a igreja oferece 8 indulgências plenárias dos dias 1º a 8 do mês de novembro. Este é o modo tradicional. Houve uma pequena mudança, eu vou explicar daqui a pouco, mas eu vou mostrar como é tradicionalmente, para que você entenda a facilitação que veio agora.
Então, tradicionalmente, do dia 1º ao dia 8, você poderia alcançar todos os dias não mais do que uma, todos os dias uma indulgência plenária. Então, no dia 1º, no dia 2, dia de finados, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Para alcançar a indulgência plenária, é necessário uma confissão para essas 8 indulgências, apenas uma confissão. Claro, se você pecar mortalmente na metade aqui das indulgências, tem que se confessar de novo. Senão, uma confissão já é suficiente para as 8 indulgências. Para cada indulgência, uma comunhão e uma oração pelo Santo Padre, que você pode oferecer um Pai Nosso e um Creio. Então, para cada indulgência, uma comunhão, uma oração pelo Santo Padre e uma visita ao cemitério. Lá você reza por aquele ente falecido, por aquele familiar falecido, ou por um falecido que Nossa Senhora saiba que mais necessita. Aquela pessoa por quem você reza não precisa estar enterrada naquele cemitério, qualquer cemitério. Então, a prática comum é essa. Então, você se confessa, uma confissão só. Agora eu vou alcançar a primeira indulgência plenária, então eu vou comungar. Você foi à missa, comunga. Você depois reza um Pai Nosso e um Creio pelo Santo Padre. E depois você vai para um cemitério. Se o cemitério estiver de portas fechadas, à porta do cemitério você reza, é como uma expressão de penitência de ir ao cemitério. E ali você reza pelos entes falecidos. O que é que a igreja agora, por ocasião da pandemia, o que é que a penitenciaria apostólica decretou? Que estas indulgências, que antes eram alcançadas do dia 1º ao dia 8, podem ser lucradas, este é o termo tradicional, podem ser alcançadas do dia 1º até o dia 30 de novembro. Então, você não precisa ficar com a preocupação de ir nesses 8 dias seguidos. Você pode ir em dias que você escolhe. Vou no dia 4, vou no dia 7, vou no dia 11, vou no dia 16, você escolhe os dias. E aí, você alcança, você lucra as indulgências plenárias. Mas, no dia 2 de novembro, tradicionalmente, a igreja dizia o quê? Não precisa ir necessariamente ao cemitério, você alcança na própria igreja. Então você estava confessado, você na igreja, você comungou, você rezou pelo Santo Padre, e na própria igreja você recebeu a indulgência plenária. No dia 2, não é que é proibido, você pode ir, mas não é necessário ir ao cemitério. O que é que a igreja, neste ano, por ocasião da pandemia, ela disse: no dia 2, esta indulgência do dia 2, você pode receber em qualquer dia desses 30 dias. Então, dentre as 8 indulgências plenárias, uma você pode receber na igreja, você não precisa ir ao cemitério. Então você escolheu os dias que você vai alcançar as indulgências plenárias. Em 7, você precisa ir ao cemitério. Em uma, você diz: eu vou à missa nesse dia, pode ser domingo e pode ser dia de semana. Em uma, você diz: essa eu vou receber na igreja. Eu vou lá, eu já estou confessado, eu vou, comungo, rezo um Pai Nosso e um Creio pelo Santo Padre, e depois eu rezo um Pai Nosso com Ave Maria por aquela alma por quem eu quero oferecer. Digamos que você hoje, você já se confessou faz uns 10 dias, uns 15 dias, e você esteja em estado de graça. Ora, você já pode começar? Pode, porque você não precisa fazer tudo isso em um dia só. Então hoje você comunga, amanhã, digamos que esta penitência de hoje, você já quer alcançar aqui na igreja, né? Sem visitar o cemitério. Então hoje você comunga, você reza pelo Santo Padre, você reza pelas almas por aquela alma do purgatório, e sei lá, daqui a uma semana você se confessa, você já está em estado de graça, por isso que você vai comungar.
E daqui a uma semana você se confessa para uma confissão devocional, para cumprir as obras necessárias para se alcançar uma indulgência. Mas o que eu peço é que você seja generoso e alcance mais de uma, lucre várias indulgências, se possível, as 8 indulgências. Então você escolhe os 7 dias que você visitará o cemitério e escolhe o dia que você alcançará essa indulgência na igreja. Mas vamos, meus santos, ser movidos pela caridade. Façamos o bem pelas almas do purgatório, para que elas, quando estiverem em Deus, elas rezem por nós. E tem um terceiro modo, para aquelas pessoas idosas, doentes, com comorbidades, que não podem sair de casa. Então, o que é que a penitenciaria apostólica disse? Essas pessoas, elas alcançam, então, o vovozinho que está de cama, a vovozinha que não tem nem como ir à missa. Então ele reza um terço de Nossa Senhora, um terço da misericórdia, reza uma passagem bíblica, faz um momento de oração com Deus e alcança a indulgência plenária, oferece por um falecido e se propõe, no mais rápido possível, se confessar, receber a comunhão e rezar pelo Santo Padre. Então, ele não vai ao cemitério, ele talvez nem da missa participe, receba a comunhão em casa, porque é assim que ele tem recebido, ele está de cama, mas ele também alcança a indulgência plenária e oferece pelas almas do purgatório. Meus irmãos, espalhemos isso. Isso é um apostolado de caridade, isso é uma obra de misericórdia. Façamos pelas almas do purgatório o que nós gostaríamos que fizessem por nós quando nós partirmos. Que hoje, que neste período, no caso este ano, excepcionalmente, que este mês de novembro seja o mês mais feliz para as almas do purgatório, em que muitas delas sairão e partirão para contemplar Deus face a face. Então rezemos pelas almas do purgatório. É isso que católico faz. Católico reza no dia de finados e no período de finados, católico reza pelas almas do purgatório. O mais não tem significado. Católico reza pelas almas do purgatório. É isso que nós há mais de 2000 anos fazemos. Toda a história da Igreja Católica mostra o quanto os cristãos católicos sempre rezaram pelas almas do purgatório. Então façamos isso, participemos desta missa com devoção, rezemos nesta Santa Missa pelas almas, mas rezemos por nós também, pedindo que Deus infunda a caridade nos nossos corações, para que nós, com amor, vivamos todo este mês de novembro dedicado às santas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.